A pensão pode ser exigida a partir do momento que você e o pai do seu filho não vão mais viver como um casal. Então, cada um decide cuidar da sua vida, já que vocês vão se separar e vocês não vão mais poder contar um com o outro. Esse é o momento em que a pensão do seu filho ela já pode ser exigida. E para que serve a pensão alimentícia? Há um engano entre muitos homens de pensar que a pensão que ele deve pagar vai servir apenas para o filho comer, ou seja, só para comprar comida. De jeito nenhum, ela é para muito mais coisas. Então, o filho ele precisa de moradia. Se você, mãe, não tem uma casa própria, a pensão vai servir para pagar o aluguel, ela vai servir para pagar médico, ela vai servir para pagar farmácia, vai servir para pagar consultas, vai servir para comprar itens de higiene pessoal para o seu filho, vai servir para comprar fralda, a depender da idade, ela vai servir para comprar a comida também, vai servir para comprar livros, pagar a van escolar, vai servir para pagar a escolinha, vai servir para pagar tudo aquilo que é de necessidade do seu filho. E aí você há de concordar comigo que o valor não dá para pagar isso tudo. Pois é, isso tem que alertar o pai do seu filho para ele perceber que quanto maior o valor que ele puder pagar, melhor vai ser, porque cuidar de uma criança envolve muitos gastos. Quanto o pai vai pagar de pensão? Essa é uma pergunta importante. Mãe, o valor da pensão vai depender das necessidades do seu filho. Isso significa você colocar na ponta da caneta tudo aquilo de despesa que você tem com o filho. Então você pode fazer a soma. Eu tenho que pagar tanto para isso, tanto para aquilo, eu tenho que gastar essa quantia para essa finalidade. Então, se você somar todas as necessidades do seu filho, você vai conseguir ter uma dimensão de quanto é necessário para ele sobreviver durante cada mês. Então, a pensão, ela considera as necessidades do seu filho, por outro lado, também considera a possibilidade do pai pagar. O que isso quer dizer para você entender? É que se o pai do seu filho, ele tem uma remuneração mais expressiva, ganha acima de 4, 5 salários mínimos, ele vai pagar um valor maior de pensão. Não existe para a justiça um valor fixo, um valor sempre definido. Você já deve ter ouvido que a justiça fixa, por vezes, 30% dos rendimentos líquidos do pai. Sim, isso é uma prática que é até bem comum, mas existem situações em que esse percentual não é praticado. O valor da pensão vai depender também de quanto ganha o pai do seu filho. Se ele tiver uma remuneração menor, ganha salário mínimo, o valor da pensão vai ser menor. Então, é preciso ter essa percepção. Dependendo da capacidade econômica do pai, o filho vai poder receber um valor maior ou menor de pensão. O que você pode fazer para buscar ter uma pensão maior, um valor melhor de pensão? É fazer a sua parte. A sua parte é buscar mostrar todas as necessidades do seu filho. E o momento ideal para fazer isso é quando você ainda vive com o pai do seu filho. Quando você vive com ele, você tem condição de saber quais são as fontes de renda que ele tem. Você também consegue fazer o registro das entradas de valores eventualmente que ele recebe, se tem alguma renda de imóvel, de aluguel. Você também consegue fazer o registro dos gastos que ele tem e ainda você pode fazer, que envolve a sua parte, é mostrar os comprovantes, guardar, não é? Eu falo mostrar porque é a justiça que vai precisar ver, mas você vai guardar os comprovantes de cada uma das necessidades do seu filho. Fazer a somatória. Assim você mostra para a justiça quanto que o seu filho precisa. Aí da outra parte vai ser necessário considerar a renda do pai do seu filho. Então a pensão não tem um valor exato, fechadinho. Vai depender desses dois aspectos
que eu mencionei para você, tá bem? E, por último, para falar de pensão, que é muito importante, é você proteger a pensão do seu filho. O que significa proteger a pensão do seu filho? É que tem muitos casos em que a mãe e o pai, quando se separam, acabam se entendendo em relação à pensão e os dois ajustam um valor. O pai combina que vai pagar determinado valor em tal data do mês, mas não há uma formalização disso. Esse combinado ele é apenas de boca. E assim as coisas começam a acontecer. Ele paga num mês, paga no outro. Passa um tempo, começa a ter o quê? Atraso. E aí iniciam os problemas. Um mês é atraso, outro mês paga um pouco menos. E a pensão, mais cedo ou mais tarde, acaba virando um sinônimo de insegurança, de estresse, raiva e dificuldades financeiras. Por quê? Porque aquele compromisso lá do início ele não é mantido. Quando a pensão é de boca, mãe, você não tem a segurança de que o pagamento vai ser feito em dia e no valor que foi combinado. Então, como proteger a pensão do seu filho? Formalize a pensão do seu filho. O que significa formalizar? É o mesmo que colocar no papel. Significa aquilo que vocês ajustaram de pensão vai estar escrito em um documento. E nesse documento vai prever o valor, a data de pagamento e também as consequências se o pai deixar de cumprir a pensão. Então, caso ele descumpra quando a pensão está formalizada, vai trazer algum transtorno para você? Vai. Por quê? Porque o valor não entra na conta, você acaba tendo alguma dificuldade durante o mês. Porém, diferente de quando está no boca a boca, que você não tem o que fazer, não tem a quem recorrer, porque inclusive a justiça não reconhece pensão de boca, nem existe para o judiciário. Agora, se a pensão do seu filho está formalizada no papel, é possível você cobrar do pai do seu filho todo o valor em atraso, tudo aquilo que não foi pago. É possível cobrar com juros, com atualização monetária. Ele vai pagar tudo aquilo que é devido. O pai do seu filho tem uma dívida com o filho e é uma dívida que a justiça leva muito a sério. Ela é firme nas consequências quando o pai não paga. Isso significa, mãe, que a pensão no papel ela te dá segurança, ela te protege, porque você tem a quem recorrer se houver o descumprimento. E aí vai acabar aquela situação desrespeitosa de mês a mês ter que ficar mandando mensagem, cobrando o pai do seu filho quando ele atrasa a pensão. Quando está no boca a boca, é isso que acontece. Todo mês, quando descumpre, tem que ficar mandando mensagem. É como se você dependesse daquilo e ele estivesse fazendo um favor. Agora, quando a pensão está formalizada, está no papel, acabou esse tipo de atitude. Você não vai enviar mensagem, não vai ligar, você só vai aguardar. E, se precisar de chamar a atenção do pai do seu filho para que ele cumpra essa responsabilidade, não vai ser mandando mensagem para ele, vai ser informando ele por meio da justiça, quando ele receber a citação, a comunicação de um processo judicial contra ele de cobrança de pensão. Mãe, pensão no papel é pensão segura. Pensão formalizada vai te livrar de um monte de dor de cabeça. Por isso que quando a mãe está bem informada e conhece sobre os direitos do seu filho, você tem uma jornada mais tranquila, você passa menos dificuldades, menos aborrecimentos e assim vai ter melhor condição de dedicar o seu tempo, que é tão escasso, ao seu pequeno. Mãe bem informada é mãe segura. Até a próxima.